Paulo, ele está indo embora da Bereia. Ele está sendo, na verdade, mandado embora da cidade. Ele entra num navio e vai em direção a Atenas. Atenas é a cidade universitária do Império Romano. Ali é onde a filosofia, as outras ciências se encontram. Os romanos mandavam até os seus filhos para esta cidade, a cidade de Atenas, para aprender, para se preparar nessa terra do conhecimento. Do porto da cidade de Atenas até a cidade propriamente dito, haviam pelo menos 10 quilômetros de distância. E Paulo vai caminhando até a cidade de Atenas. Quando ele observa, dos dois lados desses 10 quilômetros, dezenas de estátuas. Atenas era altamente politeísta, tinham muitos deuses. E ele observou a cidade, ao chegar na cidade, muitos deuses. Os historiadores dizem que em Atenas havia pelo menos 30 mil deuses públicos, sem contar os deuses particulares, as estátuas de deuses particulares. Paulo apreciava a arte, Paulo apreciava os monumentos, Paulo apreciava, mas ele não conseguia entender esta questão da idolatria. Até que um altar chamou a atenção dele. E só um parênteses, sabe que Juvenal, um sátiro, escreveu uma sátira dizendo que em Atenas era mais fácil encontrar um deus do que um homem, de tantos deuses que haviam por ali. Paulo tem um altar que lhe chama a atenção. O nome desse altar é o altar ao Deus desconhecido. Paulo fala na sinagoga, porque essa era a primeira ponte dele. Depois ele fala na praça para atender a comunidade e alcançar a comunidade com o evangelho. E ele é levado até um lugar chamado Areópago, aonde as causas poderiam ser apresentadas e as novas ideias também. E Paulo é chamado em Atos 17 como um tagarela, pregador de deuses desconhecidos. Por que eles falam desta maneira? Porque Sócrates também pregava deuses desconhecidos e ele acabou morto. Eles estavam fazendo uma pressão sobre Paulo, uma pressão sobre o apóstolo, que era um apologeta, alguém que defende a fé, alguém que prega a fé. E Paulo ouve aquilo, mas ele não é um tagarela, de que falam. Um tagarela é alguém que fala nada com nada. Paulo não era assim, ele sabia de quem ele falava do Deus Criador dos céus e da terra. Só que esse altar lhe chamou a atenção. E está aqui em Atos, capítulo 17, o verso 23, numa das suas argumentações, Paulo fala: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Epimênides, um profeta, foi chamado para combater uma praga que nenhum deus de Atenas conseguia eliminar. Ele leva ovelhas, Epimênides leva ovelhas até o Areópago, o lugar onde Paulo está falando, está dissertando. E quando chega lá no Areópago, ele fala assim, Epimênides: olha, eu vou soltar as ovelhas. Aonde as ovelhas se deitarem, ali será o lugar que nós faremos um altar ao Deus desconhecido. Só que as ovelhas foram soltas e elas não pararam em nenhum dos deuses de Atenas. Mas num campo verde, num lugar verde, elas se deitaram e pararam ali. Ali ofereceram sacrifícios de ovelhas ao Deus desconhecido. E a praga cessou. Paulo, conhecendo essa história e andando por Atenas, ele fala assim: pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Paulo, conhecendo a história do sacrifício de ovelhas,
Conhecendo a história do Deus desconhecido, ele usa esta história para fazer um gancho para atrair as pessoas para a mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus. Paulo usou o conhecido para apresentar o desconhecido. Paulo usou a linguagem que eles entendiam para anunciar o Deus que veio a esta terra e morreu no lugar de toda a humanidade. Paulo, um evangelista. Paulo, um estrategista. Paulo, um pregador do Evangelho. Hoje, nesse novo dia, todos nós temos oportunidade de compartilhar o Evangelho. Observe o que está ao redor. Faça a ponte e chame homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens para seguirem a Jesus. Que Deus te abençoe hoje, que Deus te guarde hoje, que Deus ilumine a sua vida em todos os teus caminhos. No nome de Jesus. Amém.